Meu amigo e minha amiga, nós vamos falar hoje a respeito de um apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. O nome dele era Judas, não o Iscariotes, que traiu o Senhor, mas o outro Judas, que também é chamado de Lebeu, e o apelido dele era Tadeu. Judas, ele escreveu, o apóstolo São Judas, ele escreveu a carta de Judas, que está aqui no Novo Testamento. E Judas começa essa carta dizendo: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Ou seja, Judas, ele começa aqui dizendo que era servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Como de fato Judas Iscariotes traiu o Senhor Jesus e se perdeu e é chamado filho da perdição. Este outro Judas, ele permaneceu fiel ao Senhor Jesus. Ele foi um apóstolo fiel ao Senhor até o final da sua vida aqui nessa terra. Judas, que escreveu a carta que está aqui no Novo Testamento, ele é o apóstolo Judas. Por que é importante nós dizermos isso? Porque existem alguns que acreditam que este Judas aqui, que escreve dizendo que é servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, é filho de Maria, um dos irmãos de Jesus, filho de Maria com José. Porém, este Judas aqui não é aquele Judas, filho de Maria, mas o apóstolo Judas, apelidado de Tadeu. Este Judas, ele era irmão de Tiago, o menor. Ele era irmão de Tiago menor, ou seja, Tiago, filho de Alfeu. E este Judas, ele tinha 3 irmãos, pelo menos, que a Bíblia nos mostra. Um chamava José, o outro era Mateus, também chamado Levi, que escreveu o Evangelho de Mateus e que era apóstolo de nosso Senhor também. E o outro, Tiago, filho de Alfeu, que num versículo aqui do Evangelho é chamado de Tiago menor. O nome da mãe de Judas era Maria, que é chamada também de mulher de Clopas, ou seja, Alfeu também era chamado de Clopas. Esta Maria, ela veio da Galileia, acompanhando o Senhor Jesus, e no dia que o Senhor Jesus foi crucificado, ela estava junto com Maria Madalena, acompanhando de longe. Depois nós vemos ela, junto com Maria, mãe do Senhor, e Maria Madalena, junto à cruz de nosso Senhor. Ou seja, as 3 Marias que estavam ali junto à cruz do Senhor Jesus. Maria, mãe de Tiago, a mulher de Clopas, de Tiago menor, Maria, mãe do Salvador, e Maria Madalena. Então nós temos estas informações, se nós lermos o Evangelho. Eu gostaria de ler aqui, em Atos capítulo 1, versículo 13. Eu vou ler o versículo 12 também, veja o que está escrito. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago,
João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Meu amigo, minha amiga, talvez neste áudio aqui não seja possível terminar o assunto, mas nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com a continuação desse assunto, porque tem muitas coisas aqui para ser faladas a respeito disso. Mas vamos aqui nos ater a essa expressão Judas, irmão de Tiago. Veja que Lucas está relatando aqui que os apóstolos voltaram para Jerusalém do Monte das Oliveiras, após o Senhor Jesus subir para o céu. E Lucas tem o cuidado de colocar aqui o nome dos apóstolos que estavam lá. Então ele diz Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus. Aí ele diz Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu. Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Ou seja, que Tiago? O Tiago, filho de Alfeu, que é chamado de Tiago menor no Evangelho, e posteriormente nós vamos mostrar para você também. Nós sabemos e vamos mostrar aqui também as referências, talvez não nesse áudio, no próximo, que Maria foi esposa de José, Maria que foi a mãe do Salvador, do Senhor Jesus, e ela teve pelo menos 4 filhos e filhas. E um desses filhos era chamado Tiago e o outro Judas. Porém, aqui está falando claramente dos apóstolos. Os apóstolos, os 11 apóstolos. Então, o Judas, irmão de Tiago, não é o irmão do Senhor Jesus, mas é o irmão de Tiago, filho de Alfeu. Por quê? Está escrito no versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, esse Judas, irmão de Tiago, não é o irmão de Jesus, o irmão do nosso Salvador. Para terminar este áudio de hoje, eu vou ler o que Lucas escreve também no seu Evangelho, no capítulo 6, no versículo 12 em diante. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Veja aí. E Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então, irmão de Tiago, qual Tiago? O Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João? Não. O Tiago menor, Tiago, filho de Alfeu. Então nós vemos aqui que Judas, irmão de Tiago, é o apóstolo Judas, um dos 12, e foi quem escreveu a carta que tem o seu nome no Novo Testamento. Meu amigo e minha amiga, nós estamos aqui para continuarmos o assunto de ontem, quando nós estávamos falando a respeito do apóstolo Judas, não o Iscariotes, que traiu o Senhor, mas Judas, que permaneceu fiel, foi fiel ao seu Senhor Jesus, ao nosso Senhor Jesus. Nós falamos ontem que Judas era chamado de Tadeu. Tadeu era um apelido, mas ele tinha outro nome, e o nome era Lebeu. Podemos ver isso em Mateus capítulo 10, onde está escrito o seguinte: E chamando os seus 12 discípulos,
deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu. Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Pois bem, analisando esta lista aqui, que nós encontramos no Evangelho de Mateus, nós podemos ver Simão Pedro e André eram irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, eram irmãos. Filipe e Bartolomeu, não está dito que eram irmãos, mas lá no Evangelho de João, mostra que foi Filipe que levou Bartolomeu ao Senhor. Lá no Evangelho de João, Bartolomeu é chamado pelo seu primeiro nome, que é Natanael. Está dito aqui, Tomé e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu. Esses três aqui, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, que é Judas, eles são irmãos também. Por quê? Porque Mateus, o publicano, ele também era chamado de Levi. Era outro nome dele, Levi. E em Marcos, capítulo 2, versículo 13, está escrito: E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. Então, muito provavelmente, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Judas, que era irmão de Tiago, eram 3 irmãos. E eram apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos mostrar aqui aonde está escrito sobre Tiago menor. Nós falamos aqui ontem, dissemos, e estamos dizendo que Judas era irmão de Tiago menor. Da onde vem essa expressão? Ora, Marcos capítulo 15, 40, onde vai falar da mãe de Judas, da mãe de Tiago também. Marcos 15, 40, nós podemos ver aqui o dia da crucificação do Senhor Jesus Cristo. E veja o que está relatado aqui por São Marcos. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Ou seja, o apóstolo Judas, ele era irmão de José, era irmão de Tiago menor e provavelmente irmão de Mateus ou Levi, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos também falar sobre a mãe, falar um pouco mais aqui da mãe de Tiago menor, que era uma seguidora do Senhor Jesus também. Em Marcos 15, 40, que nós acabamos de ler, onde é dito sobre Maria, mãe de Tiago menor, nós vemos ela ali acompanhando de longe, olhando de longe a crucificação do Senhor. Mas em Lucas, capítulo de número 23, 54, nós vemos já Maria indo levar, junto com Maria Madalena e outras mulheres, especiarias que tinham preparado para o corpo do Senhor Jesus. Vamos ler aqui. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas
ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. Pois bem, aqui nos conta o Evangelho que elas viram os anjos, que falaram com elas que Jesus tinha ressuscitado. E no versículo 8 do capítulo 24 de Lucas está escrito: E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram quem, Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Pois bem, nós vemos aqui esse relato do Evangelho a respeito destas mulheres que estavam acompanhando de longe, olhando de longe a crucificação do Senhor. E uma delas era Maria, mãe de Tiago. E depois nós vimos que elas foram as primeiras que foram ao sepulcro logo de madrugada no domingo, levar especiarias, ungüentos, perfumes para o corpo do Senhor. Mas o Evangelho de João nos mostra que ali na crucificação do Senhor tinha 3 Marias junto à cruz do Senhor, e uma delas era Maria, mãe de Tiago. Nós podemos ver aqui em João, capítulo de número 19, versículo 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ou seja, Lucas chama ela de Maria, mãe de Tiago, mas João chama ela de Maria, mulher de Clopas. Provavelmente Clopas e Alfeu são a mesma pessoa. E Maria, mulher de Clopas, era irmã de Maria, mãe do Salvador. Então nós chegamos à conclusão seguinte, que Mateus, Tiago Menor e Judas, os 3 apóstolos, eram irmãos, filhos de Maria, com Alfeu, também chamado Clopas, e eram primos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda resta um áudio para nós terminarmos este assunto a respeito do apóstolo Judas. Graças a Deus. Vamos continuar falando a respeito de Judas Tadeu. Nós já falamos que Judas é o irmão de Tiago, e este Tiago é o Tiago menor. Eles são filhos de Alfeu e Maria. Maria, que é irmã da Maria, mãe do Salvador. Mateus também é irmão de Judas e Tiago menor. Nós já falamos tudo isso e mostramos as referências. Falamos também que Judas Tadeu foi quem escreveu a carta de Judas. E hoje nós vamos falar aqui o porquê este Judas, irmão de Tiago, não é o irmão de Jesus, como muitos pensam. Primeiramente, convém falar que Maria, depois que teve o Senhor Jesus Cristo, seu primogênito, ela se casou com José. Ela teve uma vida normal com seu marido José. E deste casamento, Maria teve mais 4 filhos, fora as filhas. E é isso que nós vamos mostrar para você neste momento, para depois falarmos o porquê que não é Judas o irmão do Senhor que escreveu esta carta de Judas. Nós vamos nos ater a esse detalhe nesta palavra. Pois bem, os irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 6, 3. Diz assim, veja só, Marcos capítulo 6, versículo 3.
Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Pois bem, aqui Jesus estava em Nazaré. E a multidão dizia, não é este o carpinteiro, filho de Maria? Ou seja, eles chamam Jesus de carpinteiro. Provavelmente isso nos leva a crer que Jesus ele chegou a trabalhar até os 30 anos de carpinteiro com José. José era carpinteiro. E aqui está escrito: não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Aí alguns vão dizer assim: não, aqui quer dizer que é primo. Irmão aqui quer dizer primo. Não é primo, não. Se irmão aqui de Tiago, irmão de José, de Judas e de Simão for primo, então filho de Maria significa o quê? Então é irmão mesmo. Assim como Jesus era filho de Maria, Tiago, José, Judas e Simão nasceram de Maria. Só que Jesus nasceu da Virgem Maria. E Tiago, José, Judas e Simão e as irmãs, quando diz aqui, não estão aqui conosco suas irmãs, então as irmãs e os irmãos de Jesus vieram de José e Maria, da união dos dois. Veja que Marcos relata este fato e Mateus também, em Mateus 13:55. Vamos lá, Mateus 13:55, diz assim. Vamos ler aqui. Abrindo aqui a Bíblia aqui, 13:55. Não é este o filho do carpinteiro? Tá vendo aí? Mateus já diz o seguinte: não é este o filho do carpinteiro. Significa que José era carpinteiro e Jesus também. E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Veja aí. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Tá vendo? Então, a palavra de Deus é clara em dizer que Jesus tinha irmãos, filhos de Maria e de José. Estes irmãos do Senhor Jesus, eles não criam no Senhor Jesus. Foram crer só depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Em Marcos capítulo 3, no versículo 20, nós vamos ver isso aqui, ó. Marcos 3, 20. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus, ou seja, os seus o quê? Os seus familiares, ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Veja que isto aqui é Maria, mãe de Jesus, Simão, José, Tiago e Judas, os irmãos do Senhor. Saíram para prender Jesus. Para prender. E no versículo 31 diz assim: chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e lhe disseram: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, este é o meu irmão e minha irmã e minha mãe. Ou seja, Jesus deixa claro aqui que seus irmãos e sua mãe não estavam fazendo a vontade de Deus, porque eles deveriam estar ali ouvindo os ensinamentos do Senhor e estavam do lado de fora querendo prender o Senhor Jesus e dizendo que ele estava fora de si. E nós podemos ver também em João capítulo 7 o seguinte, vamos lá. João capítulo 7. Vamos abrir a Bíblia aqui em João capítulo 7.
onde está escrito o seguinte. O versículo é o 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Viu só? Então, os irmãos de Jesus, Judas, Tiago, Simão e José, não criam no Senhor e antagonizavam a ele, se colocavam contra o Senhor. Porém, o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 15, está dito o seguinte. E que foi visto, versículo 5, por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Acredita-se que este Tiago aqui seja o irmão do Senhor, que foi visto pelo Senhor Jesus. Jesus apareceu para o seu irmão Tiago. Porque o apóstolo Paulo fala aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 19, o seguinte. Veja o que ele diz aqui. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então nós vemos aqui que Tiago, ele se converteu, até porque provavelmente o Senhor Jesus apareceu para ele depois de ressuscitado. Creio que Jesus deve ter aparecido para os irmãos de Tiago também, porque aqui no livro de Atos dos Apóstolos, conforme nós já lemos, está escrito no versículo 14 do capítulo 1. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Pois bem, nós então falamos aí a respeito dos irmãos do Senhor, porque muitos confundem e pensam que quem escreveu a carta lá de Judas foi o Judas, irmão do Senhor. Mas não, foi Judas Tadeu, apelidado de Tadeu. Judas Lebeu, apelidado de Tadeu, irmão de Tiago, o menor. Este Judas, meu amigo e minha amiga, segundo a tradição, ele pregou na Síria, na Arábia, na Pérsia, na Mesopotâmia, na Armênia e sofreu martírio em Edessa, no ano 72 depois de Cristo. Agora, isso aí é tradição. Isso é o que diz a tradição. Pode ser e pode não ser. Mas a tradição diz isso. Não está na Bíblia. Mas a tradição diz que Judas pregou principalmente lá na Armênia. E ele sofreu martírio lá pertinho da Armênia, lá em Edessa, no ano 72 depois de Cristo. Importante é que Judas, diferente do apóstolo do mesmo nome, Judas Iscariotes, que foi um traidor, Judas se manteve fiel ao Senhor Jesus Cristo até o fim. E que nós possamos seguir o exemplo de Judas, permanecer fiel ao Senhor Jesus, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor Jesus a vida toda. Quem toma a cruz está disposto a morrer pelo Senhor. É isso que Jesus disse lá em Marcos 8:34, que se alguém quisesse ir após ele, deveria tomar a sua cruz, negar a si mesmo. Ou seja, quem quer seguir Jesus tem que estar disposto a morrer por ele. Se a pessoa ama a sua vida aqui nessa terra, não renuncia a tudo quanto tem, ela não pode ser discípula do Senhor nem seguir Jesus. Infelizmente, hoje, muitos têm pregado por aí que as pessoas têm que ter posses para mostrar que ela é de Deus. Ela tem que ostentar bens materiais para mostrar que Deus está com ela. E não é isso que Jesus ensinou, não. Quem quer ser de Deus, seguir Jesus, tem que ter uma cruz. Tem que tomar uma cruz, ou seja, a disposição de morrer por Jesus. Renunciar a tudo quanto tem. Não amar este mundo e fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe meu amigo, Deus abençoe minha amiga. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.